Hoje, com muita alegria, recebendo aqui a Mariana Libano, ela que é candidata na chapa Eternamente Coxa. Mariana, muito bom dia, prazer em te receber aqui no Tempo Extra. Que legal, Osmar. Eu que agradeço pelo espaço, pela disponibilidade e bom dia a todos, né? Como é que está a campanha, já que a eleição é no próximo dia 27? A campanha está a todo vapor. As eleições do Coritiba sempre mexem muito com as emoções de vários torcedores, né? A gente tem uma nação aí de coxa brancas apaixonados que se envolvem muito e esse período acaba sendo um pouco mais desgastante, mas sempre em prol do nosso clube. Bom, hoje na tua chapa ainda o Luiz Henrique Jorge, que é o Espeto, Luiz Carlos Bettenhausen Júnior, o Guilherme Estival e também o Daniel Vinícius Ferreira. Perfeito. Como é que vocês chegaram a essa conclusão para montar essa chapa e concorrer às eleições do Coritiba? Bom, esse é um grupo que ele já vem unido, uma boa parte dele, desde as últimas eleições, que foram ali em 2020. Nós estávamos vinculados naquela época ao presidente Viale, João Carlos Viale, na chapa União Coxa. E esse núcleo veio caminhando durante todo esse período eleitoral do Coritiba, essa última gestão que passou, sempre se colocando à disposição para ajudar, mas principalmente fazendo um papel ali de cobrança ativa. Nesse sentido, quando as eleições finalmente se desenharam e foram efetivamente marcadas, o grupo se viu naquele dilema. E agora, a gente coloca de volta nosso tempo, nossa vida à disposição do clube ou não? E a gente decidiu que sim, né? Da mesma forma que a gente nunca se absteve de cobrar alguma coisa do Coritiba, se colocar ao lado dele, era o momento de continuar nessa caminhada e daí também agregando pessoas novas, no caso do Guilherme Estival e do Daniel Ferreira, que chegaram, né, agora nesse grupo, digamos assim, mas estão completamente alinhados com os nossos princípios. Bom, com a venda da SAF para o grupo Tricorp, não só falando do Coritiba, mas de uma maneira geral, os clubes que têm a SAF, mudou um pouco a figura do presidente dentro do clube ou não? Mudou totalmente, né? Agora é uma eleição bem atípica, digamos assim. É a primeira na era SAF, que a gente chama aqui dentro do nosso clube. Então, o nosso clube foi vendido, temos 90% gerido pelo fundo da Tricorp, certo. E a Associação do Coritiba ficou com apenas 10%. Esses 10% não têm ingerência alguma no futebol, mas a gente ainda tem o papel muito grande de fiscalização, cobrança no contrato de compra e venda, para ver se efetivamente todos aqueles pontos ali do contrato estão sendo cumpridos. E também de promover a cultura coxa branca, né? É hora de cuidar com muito mais carinho do Coritiba. O clube tem uma cadeira no conselho, é isso? Isso mesmo. E é o presidente que ocupa ou é uma pessoa indicada pelo presidente? Não, a associação ela pode indicar uma pessoa para ser representante no conselho da SAF. E essa pessoa tem direito a voto nas situações a serem debatidas e ela também tem direito a veto em algumas questões mais sensíveis. Então, a gente tem muita confiança, é um cargo de extrema confiança, né? Afinal, vai estar lá debatendo com o pessoal da Tricorp diretamente e vai ter acesso ali aos pontos mais sensíveis do clube. Hoje recebendo aqui a Mariana Libano, ela que é candidata na chapa Eternamente Coxa. Quais são as suas principais propostas para o Coritiba, para essa campanha, né, concorrendo aí à presidência? Bom, a nossa chapa ela se funde muito e se baseia no principal princípio que seria o bem-estar do Coritiba em primeiro lugar sempre, né? Então, o Coritiba em primeiro lugar. Num primeiro momento, a gente pretende fiscalizar esse contrato, primeiro fazer uma análise precisa do contrato, que pouquíssimas pessoas tiveram acesso. O conselho teve acesso? Não. Não, um acesso muito limitado também, da mesma forma que foi para os sócios. Abriram um espaço de 50 minutos para algumas pessoas, alguns sócios que se cadastraram, conselheiros que quisessem ler, mas eram 50 minutos, 500, 600 páginas. 600 páginas. O contrato só se tiver uma leitura dinâmica, ultra, mega power, né? Pois é. Aí quase ninguém entende direito o que tem naquele contrato. Então, nosso primeiro passo inicial é analisar esse contrato, depois cobrar exaustivamente e rigorosamente tudo aquilo que cabe ao Coritiba, à associação.
A gente também pretende tratar com o torcedor de forma muito transparente e honesta, sempre de forma direta, não ter essas entrelinhas, esses entremeios que muitas vezes a gente vê por aí, sem melindres, né? Para além disso, a gente pretende divulgar o Coritiba e posicionar o Coritiba como clube do povo aqui no nosso estado do Paraná. Ainda tentar de alguma forma, fazer novos esportes. Então a gente não pode hoje não ter gerência no futebol, não temos ingerência alguma, mas outros esportes a associação pode pensar em comandar, né? Já temos alguns casos de sucesso aí, o Coritiba Crocodiles no futebol americano, tinha o Basquete Monsters. A gente pode incentivar ainda mais essas parcerias com outros esportes e também promover algumas festas para a cultura coxa branca se fazer presente e cada vez mais viva dentro de cada torcedor. Agora, uma coisa que não ficou muito clara ainda para mim é o seguinte, por exemplo, eu sei, a SAF, ela comprou 90% do Coritiba, ou seja, ela praticamente, o que sobra ali, 10%, é muito pouco. O presidente acaba tendo que praticamente cuidar, zelar por algumas coisas do clube. Por exemplo, não estou dizendo que vai acontecer, mas hipoteticamente, se fosse, a SAF quer mudar o hino do Coritiba. Não pode, está no estatuto, está no contrato que não pode. Quem tem que zelar por isso é o presidente. A associação. É a associação. Você acha que falta ainda o torcedor se acostumar com essa questão? Porque durante 100 anos o Coritiba foi um clube, né? E de repente ele se transforma numa empresa. E uma empresa, o dono vai lá e toma algumas decisões que de repente não agrada muito o consumidor. Falta ainda isso aqui no Brasil, de se acostumar com a SAF, que a SAF é uma empresa e que tem um dono? Eu acho que o futebol é justamente diferente, porque assim, quando a gente fala de consumidor, a gente só pensa realmente numa relação de consumo, né? Se eu não gosto mais, normalmente você deixa de comprar. E o futebol não tem isso. Como mexe com paixões, é mais complicado de você tratar como um consumidor, o torcedor. Mas, de fato, a SAFs, eu acredito que seja uma tendência mundial. Em vários lugares, ela não é uma tendência que são cases de sucesso, né? A projeção da SAF, a forma que elas foram criadas, muitas vezes podem trazer prejuízos para o clube, né? Porque, por exemplo, como uma associação, como o Coritiba era antes, a gente não podia falir. Isso. Agora, como SAF, nós podemos declarar falência. Então, é uma relação complicada. Claro que talvez, por ser tendência, seja o que vai se colocar no mercado. A gente vê aí o mercado brasileiro tomado por SAFs, né? Por clubes que aderiram a esse modelo. Mas realmente muda a perspectiva do torcedor. Não vai ser fácil, a gente não tem a expectativa que isso seja feito de forma imediata, até porque a gente também tem que se colocar sempre nesse papel de torcedor e pensar o que o torcedor almeja, o que o torcedor espera. E é isso que a gente quer fazer, que a SAF perceba. Olha, além de tudo, somos torcedores, queremos ver o bem do clube. É muito pouco que temos? É muito pouco, mas é tudo que a gente tem. E quando eu falo também assim, o consumidor, é claro, ninguém tem paixão por uma marca de, sei lá, refrigerante, né, alguma coisa. Mas a paixão pelo futebol é diferente, né? Total. Mexe com a emoção, mexe com... Voltamos com o nosso tempo extra, hoje recebendo a Mariana Libano, candidata à presidência do Coritiba na chapa Eternamente Coxa. Hoje, o torcedor do Coritiba está sendo ouvido pela SAF? Eu acredito que não, Osmar. O futebol foi um desastre aí nos últimos anos, né? Os 2 anos de SAF, a gente não tem como falar que o futebol deu certo. E muitas vezes o torcedor falava, olha, não vai por esse caminho, a gente já foi tanto tempo por esse caminho e não foi escutado. Então, eu acredito que de forma alguma o torcedor esteja sendo colocado como protagonista aí. Se você for eleita presidente do Coritiba, quem que você vai indicar para ser o representante do Coritiba no Conselho? Bom, a gente não pode falar esse nome ainda, foi delimitado entre nós. Já temos o nome, mas por uma questão de viabilidade. Vamos falar do perfil dele. Ele é uma pessoa do mundo corporativo, né, que sabe lidar justamente com essa questão de conselhos de grandes empresas. Ele vai ser tratado, com certeza, como um igual perante essas pessoas da SAF, do conselho da SAF. Além disso, ele tem experiência em M&A, que é a compra e venda de empresas.
de recuperar empresas que não estavam tão bem e ele conseguir levantar elas a um patamar muito estrondoso. E além disso, ele é um coxa branca roxo de qualidade ímpar que vai sempre colocar os interesses do Coritiba em primeiro lugar. Correto. Então, esse é já tem o nome, na verdade. Temos o nome. Eleição dia 27. 27 Presencial de dezembro. ou online? Eleição online, dia 27 de dezembro, uma data complicada, mas a gente espera que o torcedor aí que esteja realmente preocupado com o nosso clube vai estar agarrado na mão do Coritiba sempre e vai dispor aí do seu tempo para pesquisar as chapas, para olhar as propostas direitinho e votar consciente nesse dia. 30 segundos para você dizer o que você pode falar ainda para quem ainda não decidiu o voto. Bom, torcida Coxa Branca, realmente é pouco que temos, mas é tudo que nos resta. Então, nesse momento, a gente convida todos vocês a acompanhar a Chapa Eternamente Coxa, acompanhar as nossas redes sociais, analisar com carinho todas as nossas propostas. Estamos sempre à disposição para tirar dúvidas, para trocar, para ter um bate-papo e uma conversa sobre o Coritiba. E aqui somos todos apaixonados pelo clube e daremos a nossa vida a ele durante esses 3 anos de gestão. Muito trabalho, fiscalização, transparência e honestidade. Obrigado, Mariana. Nada, Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.